E se Michael Myers nos filmes de Halloween tivesse uma razão para agir como age desde o início? Temos a tendência de rotular os vilões sem pensar muito. Mas alguns têm um passado que explicam suas ações. Acima de tudo, até existem motivações e objetivos nobres. No caso de Michael Myers, isso realmente não se aplica, mas vamos revisar esses vilões do cinema, que no fundo, talvez tivessem um pouco de razão. 10. Diretor Ed Rooney, de Curtindo a Vida Adoidado. Ah, os anos de colégio! Quem nunca sonhou em ter um dia perfeito, como o de Ferris Bueller em Curtindo a Vida Adoidado? No filme, o jovem mata a aula por um dia, mas ele fica simplesmente sentado em um parque ou em casa. Ferris é um garoto cheio de ideias. Primeiro, para evitar ir à escola, ele finge estar doente em uma atuação digna de um Oscar. Depois, ele monta todo um sistema para fazer parecer que vai ficar em seu quarto. Uma invenção que até o Doc de Volta para o Futuro teria invejado. E o planejamento do seu dia é cheio de aventuras. Visitas a museus, passeios de conversível e até participar de um desfile. Exceto que, ao longo do filme, o diretor do colégio, Rooney, tenta de todas as formas provar que Ferris não está doente, ele está apenas matando aula. O diretor se esforça muito para provar o seu ponto, o que é extremamente estranho, especialmente quando se tem uma escola inteira para administrar. Mas é para o bem de Ferris que ele faz isso. Tudo o que ele realmente quer é que esse aluno não desperdice sua educação. Então, ele é realmente vilão? Não tenho certeza. 9. Síndrome, de Os Incríveis. Outra pergunta: um super-herói pode ser mau? A resposta está em Os Incríveis. No primeiro filme da Pixar, a família de super-heróis enfrenta a Síndrome, uma criança que cria robôs cada vez mais poderosos. Ele segue uma lógica implacável: desafiar todos os super-heróis para aprimorá-los continuamente. No processo, muitos desses super-heróis perderam a vida, o que não é nada bom. Seu objetivo final é se tornar o maior super-herói, derrotando o seu robô mais poderoso, além de conceder superpoderes a todos no mundo. Isso parece muito legal, né? Então, ele é realmente um vilão? Não, porque sob a máscara de Síndrome está Bochecha, um jovem rejeitado pelo Senhor Incrível quando era jovem, mesmo querendo ajudá-lo. Um homem que, por vingança, quer eliminar as desigualdades entre super-heróis e humanos, dando poderes a todos. Então, se esquecermos os super-heróis mortos, ele tem um pouco de razão, não acham? Como vimos aqui, as motivações são importantes, assim como a forma de contar uma história. 8. Lord Cutler Beckett, de Piratas do Caribe. O Baú da Morte. Vamos falar sobre a saga Piratas do Caribe. Todo mundo adora o Capitão Jack Sparrow e seus amigos navegando pelos mares. Mas quem não gosta deles? Ah, claro, o Lord Cutler Beckett. Obviamente ele está atrás de Jack e Will. Ele é calmo, confiante, inteligente e disposto a tudo para conseguir o que quer. Mas o que ele quer, afinal? Acabar com a pirataria nos mares. Porque, ok, a Disney nos mostra que os piratas são legais e engraçados, mas ainda são piratas. Eles saqueiam, matam e destroem. Os navios mercantes têm uma chance em 2 de chegar ao porto. Então, Lord Cutler Beckett tem um pouco de razão? Pode-se dizer que sim, embora possamos criticar seus métodos. E geralmente são os métodos que falham para essas pessoas com boas intenções. 7. Eric Killmonger, de Pantera Negra. Um outro exemplo está em Pantera Negra. A adaptação da Marvel de 2018 trouxe o falecido Chadwick Boseman como super-herói de Wakanda, um país ultra-desenvolvido e escondido no coração da África. Sabemos que todo bom super-herói precisa de um super-vilão. Enfrentando o príncipe T'Challa, temos Eric Killmonger, interpretado por Michael B. Jordan. Killmonger é filho de um homem considerado traidor em Wakanda e não cresceu no país. Anos depois, ele retorna para conquistá-lo. Seu desejo era que Wakanda deixasse de se esconder e compartilhasse sua tecnologia com o resto do mundo, especialmente com as pessoas mais necessitadas. Mas, de novo, os métodos escolhidos são muito violentos. Até T'Challa aprende com seu inimigo a rejeitar a política isolacionista de Wakanda. 6. As hienas de O Rei Leão. Há casos em que os vilões não têm escolha a não ser fazer o que fazem. Vemos isso em O Rei Leão. O clássico animado da Disney é uma releitura de Hamlet de Shakespeare. No filme, vemos Simba, um leãozinho despreocupado que perde o pai em uma terrível trama arquitetada por Scar. Se sentindo culpado, Simba foge e cresce longe da família, sem planos de retornar.
Anos depois, já adulto, sua amiga de infância, Nala, o encontra e o convence a retomar o trono para trazer paz à savana. Ele retorna e enfrenta lutas, chamas, chuva, seu próprio tio, recupera o reino e... fim do filme. Simba assume como o verdadeiro rei e tudo acaba bem. Agora, voltando para Scar, o grande vilão do filme, esse possui um destino que não termina bem. Mas também há as hienas, para as quais as coisas nunca começam e nem terminam bem. Sim, as hienas certamente traumatizaram muitas crianças. Mas será que elas são realmente más? No início do filme, vemos onde elas vivem, uma paisagem árida e desolada, onde a morte reina de forma soberana. Foi lá que Mufasa as exilou de seu reino. Mas as hienas são carnívoras e precisam se alimentar, assim como os leões. Então, é compreensível que tentem voltar para a savana. E não é surpreendente que se aliem a Scar por essa razão, não acham? Podemos realmente culpá-las? Talvez não seja tão simples assim. 5. Thanos de Vingadores, Guerra Infinita. Se tem um vilão que marcou uma saga inteira, esse cara é Thanos. Sua ameaça pairou sobre muitos filmes da Marvel até ele fazer sua verdadeira entrada em Vingadores Guerra Infinita e depois Vingadores Ultimato. Ele é aquele que enfrentou todos os heróis da Marvel sem muito suor. O cara que conseguiu reunir as joias do infinito. E bom, sim, ele fez desaparecer metade do universo num estalar de dedos. Mas como e por que chegamos a isso? Thanos é de Titã, um planeta que há muito tempo prosperou, mas que com o tempo teve que enfrentar a extinção. Na época, o Titã propôs uma solução que poderia salvar o planeta e sua espécie, dar metade da população de maneira aleatória. Eles obviamente não o deixaram fazer isso e a civilização se extinguiu. Com as joias do infinito, Thanos pretende consertar isso em escala universal. Ao remover metade dos seres vivos, ele acredita que pode garantir um futuro melhor para os sobreviventes. Menos problemas de recursos, superpopulação, poluição e uma maneira de acabar com as guerras. Diante desse plano, muitos acharam a ideia não tão boba assim. Mas, ao considerar que você pode fazer absolutamente qualquer coisa com as joias do infinito, essa certamente não é a solução correta. 4. O governo de Capitão América, Guerra Civil. Para ficar do lado da Marvel, vamos voltar um pouco no tempo com Capitão América, Guerra Civil. Este filme colocou os super-heróis em confronto. De um lado, a equipe do Capitão América, do outro, a do Homem de Ferro. Mas então, quem é o vilão? Embora o filme coloque mais o Homem de Ferro no papel de antagonista, ele não é realmente o principal vilão. O problema que levou às divergências e, por isso, a guerra entre os super-heróis foi causado pelo governo. Eles exigiram que os super-heróis fossem registrados e só pudessem agir sob o controle das Nações Unidas. E sobre isso, nem todos concordam. Esse controle pode parecer severo, mas é compreensível, especialmente ao considerarmos os danos causados por suas intervenções regulares. Mesmo sendo sobre-humanos, eles não estão acima das leis. Então, claramente, os vilões estavam um pouco certos. 3. O Lobo de Gato de Botas 2. O último pedido. Se há um vilão que sempre vence, esteja ele certo ou não, é a... No filme Gato de Botas 2. O último pedido, o antagonista que enfrenta o destemido gato é o lobo, que na verdade representa a... No início do filme, encontramos o herói despreocupado enfrentando um gigante e conseguindo derrotá-lo. Mas, enquanto ele curte sua glória sem prestar atenção, acaba perdendo uma de suas vidas. Até porque ele é um gato e tinha 9 delas. Embora o gatinho seja fofo, ele não presta atenção. Isso rende boas músicas, mas, acima de tudo, significa que agora a morte o aguarda. Ao longo do filme, o lobo aparece, mas não tenta matar o gato de botas. Em vez disso, ele vai ensinar uma boa lição ao gato e a nós também. É que a vida tem valor e devemos aproveitá-la. Uma vez que a lição tenha sido aprendida, o lobo se despede e não volta mais a aterrorizar o herói. Então podemos definitivamente agradecer ao lobo, concordam? 2. Magneto de X-Men, o filme. Estávamos falando de sagas e da Marvel. Voltamos agora com os X-Men, o filme. Desde o primeiro filme, em 2000, seguimos as aventuras desses mutantes que tiveram que lutar contra muitas ameaças ao longo dos anos. Entre as ameaças e os protagonistas recorrentes está Magneto. Muitas vezes ele enfrenta o Professor Xavier e seus alunos. Tudo isso por causa de visões diferentes. Ambos querem a mesma coisa, que os mutantes sejam aceitos entre os humanos. Exceto que Magneto não tem a paciência de seu antigo amigo e pretende dobrar os humanos, como ele dobra o metal, se eles não quiserem aceitar os mutantes. Deve-se dizer que com seu passado, ele tem motivos para não confiar nos humanos.
E é também a primeira cena do filme que nos mostra que o jovem Eric sobreviveu à deportação durante a Segunda Guerra Mundial. Um evento que o traumatizou para sempre e fortaleceu sua vontade de fazer os mutantes serem aceitos de forma que não sejam usados pelos humanos. Mais uma vez, ele será criticado mais por sua forma de agir do que por seu objetivo final. 1. Roy Batty, de Blade Runner, o caçador de androides. Para concluir com esses vilões que às vezes estão certos, o que há de melhor do que encontrar aquele que nos ofereceu um dos mais belos monólogos da história do cinema? Aqui temos um vilão interessante, especialmente um vilão que está 100% certo. Para lembrar, Roy Batty é um replicante sendo perseguido por Rick Deckard, um Blade Runner. Deckard deve lidar com replicantes que não estão mais obedecendo às ordens, incluindo Roy e seus amigos. O que eles estão procurando é simples: viver mais tempo e ser livres. O problema dos replicantes é que eles têm uma expectativa de vida limitada com envelhecimento acelerado. Seu único objetivo é sobreviver, porque, embora não sejam humanos, eles desenvolveram um medo da morte. Realmente não podemos culpá-los por isso. Na sua opinião, qual é o vilão do filme que, no final, realmente tinha razão de agir como agiu? Conta pra gente nos comentários e nos vemos em breve no próximo vídeo.